vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga no portal do estudante e na TV Educação que temos muito conteúdo para você. Na aula de hoje vamos ver um pouco sobre gênero do discurso, redes sociais e os gêneros digitais. Então vamos analisar um pouco sobre as redes sociais, esses gêneros digitais e estudar também um assunto muito importante que são os hipertextos. Isso está sempre muito relacionado ao vestibular, aos seletivos e principalmente ao Enem. Então fiquem ligados nesse conteúdo hipertextos que é muito importante. Então vamos lá, redes sociais e gêneros digitais. Na escrita, lidamos diariamente com diversos gêneros textuais. Eles podem englobar desde os mais formais, como as publicações científicas, até os mais corriqueiros, como as matérias dos jornais e os livros que comumente são vistos nas prateleiras de livrarias e biblioteca em todo o mundo. A partir daí, é possível traçar um paralelo e estabelecer uma relação entre os gêneros de texto e os digitais, que são, como o próprio nome já indica, gêneros de linguagem e texto direcionado às mídias digitais, ou seja, feitos para serem lidos em dispositivo eletrônico e com aparatos tecnológicos. Então, com o avanço da internet, nós tivemos toda uma mudança na nossa forma de comunicação e também na nossa forma de ler, de produzir, de escrever. Então, nós temos à nossa disposição um grande acervo de livros digitais, que antes a gente não tinha tudo isso, né? A gente tinha que ir mesmo a uma biblioteca, buscar um livro físico para que a gente pudesse ficar informado. Para vocês terem uma ideia, quando eu iniciei na UFMA, não vou dizer o ano, vou deixar aí para vocês pensarem, a gente ficava lá na fila do laboratório de informática para que a gente pudesse acessar a internet. E era uma novidade fantástica para a gente adorava ir depois da aula para ficar ali no laboratório pesquisando, porque para a gente era uma novidade, a gente não tinha esse recurso no celular, nós não tínhamos esse recurso em casa, não era democrático como é agora. Atualmente, praticamente, né, a grande parte da população tem acesso rápido e fácil ali na palma da sua mão, né, de forma muito direta, através do celular ou através do computador. Então, com isso é preciso compreender que a popularização da internet e os diversos aparelhos eletrônicos, cada vez mais dinâmico, os textos digitais são uma realidade. Assim, se voltar contra essa importante forma de comunicação ou desconsiderar o seu valor, pode impedir muitos benefícios para a educação. Como estamos imersos em um contexto fortemente tecnológico e voltado para as redes sociais, e todo esse mundo que é visto online, é muito importante que também conheçamos os métodos de linguagem utilizados nos gêneros digitais, a fim de compreendê-los e interpretar corretamente as informações que nos são passadas. E, claro, há também uma mudança na forma como esses gêneros são passados para nós, né? Como a gente utiliza eles no nosso dia a dia. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, traz entre os conteúdos a abordagem dos gêneros digitais, nova forma de comunicação que surge em decorrência de avanços tecnológicos. A BNCC estabelece competências, habilidades e saberes a serem desenvolvidos pelos estudantes durante a educação infantil, o ensino fundamental e médio. A BNCC destaca que a tecnologia e os seus diferentes usos devem estar contemplados nos currículos, independente do nível escolar. Essa ação contribui, entre outras colaborações, para o desenvolvimento das interações multimodais. Então, vocês podem perceber que a internet, a tecnologia, todos esses recursos digitais, todos esses gêneros, ele é uma preocupação da Base Nacional Comum Curricular. É uma obrigação que aconteça desde a educação infantil, no ensino fundamental e também no ensino médio. A própria BNCC coloca que tem que ser inserido isso no mundo da educação. Lógico, né, turma? Nós estamos em constante evolução, então nós temos que caminhar junto com essa evolução. Nós temos que buscar os benefícios que essa evolução pode proporcionar para a educação. Então, nós temos que contemplar dentro do nosso currículo brasileiro esses gêneros digitais que eu vou apresentar para vocês quais são. Então, quais são os gêneros digitais que são propostos pela BNCC? São eles o GIF, que é uma sigla que já foi eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford,
A sigla remete à estrutura do conteúdo quanto à extensão do arquivo digital. Trata-se de uma montagem de imagens que se sucedem automaticamente, criando uma espécie de vídeo curto. Geralmente os GIFs aliam textos verbais e não verbais e tornam a comunicação rápida, eficiente e dinâmica. Os arquivos em formato GIF tornaram-se populares porque são aceitos pela maioria dos programas de edição e podem ser facilmente incluídos em redes sociais, blogs, site, entre outros espaços virtuais. Então, o primeiro gênero digital que é indicado pela BNCC são os GIFs, que na verdade agora seriam as nossas figurinhas, que a gente utiliza ali mandando para os colegas no WhatsApp. E é engraçado como nós podemos estabelecer uma conversa apenas através de figurinha. Vocês já tentaram? Eu tenho certeza que sim. E muitas vezes, quando a gente quer responder alguém, para não se dar o trabalho de digitar tudo aquilo, você responde através de uma figurinha, através de um GIF, e aí certamente você já foi compreendido em relação ao que você quis dizer, né? Se é algo positivo, ou se é negativo, se você concorda ou se você discorda apenas através de um GIF. Então, esse é o primeiro gênero textual recomendado pela BNCC. Fanfiction. Essa é a comunicação preferida entre fãs e aficionados de leitura, de literatura e cinema. Fanfiction, ou simplesmente fanfic, é, na verdade, um novo gênero literário, desenvolvido por fãs de personagens de livros, quadrinhos, games, filmes ou séries, que escrevem seus roteiros a partir de narrativas já existentes. Traduzindo, uma fanfic é uma história de ficção criada por fãs, que se tornaram eles mesmos autores de novas tramas e argumentos para os seus heróis favoritos. Esse gênero, portanto, não nasceu em ambientes digitais, mas foi nele que se popularizou e se desenvolveu. A imaginação desses autores apaixonados por seus personagens não tem limite. Então, esse é o segundo gênero digital proposto pela BNCC, que são as fanfics. É muito interessante, muito legal saber que a gente tem um enredo e dentro daquele enredo, os fãs, os leitores, os apreciadores, eles vão fazendo novas versões e muitas vezes interagindo com outros, não apenas com um único programa ou com um único livro, mas mesclando aí vários conteúdos que eles têm acesso. O vlog. Não é por acaso que vlog rima com blog. E sim, você raciocinou corretamente. Um gênero deriva do outro. A grande diferença está no formato da publicação, já que o conteúdo do vlog é geralmente um vídeo publicado sobre um tema e não um texto escrito. O produtor de videoblogs, ou simplesmente vlogs, é conhecido como vlogger ou vlogueiro. Os vlogueiros costumam publicar seus vídeos regularmente, procurando com essa assiduidade gerar certas expectativas entre seus seguidores que acompanham os canais pessoais ou em plataformas de compartilhamento de vídeos como o YouTube. Esse aqui é bem conhecido de vocês, né? A gente tem o vlog, lembrando que esse aqui são as recomendações da BNCC. Professora, mas por que você está falando de vlog e não do blog ou do YouTuber, né? A gente está falando desse porque justamente é uma recomendação da BNCC. Mas a gente sabe que nós temos muitos edutuber, nós temos muito conteúdo dentro dessa proposta de vídeos, né? Então, aqui a gente tem o vlog, que é tanto vídeo, e tem também os blogs, que são escritos. E aí, essa parte aí de blogueiro, blogueira, vocês conhecem muito bem, né? Eu vou pular que essa parte aqui certamente vocês conhecem. O wiki. A característica mais marcante das wikis é permitir uma escrita colaborativa. Uma página wiki utiliza código aberto, ou seja, um código passível de ser editado. Normalmente, todas as versões da página ficam gravadas no histórico, fazendo com que quaisquer modificações sejam facilmente revestidas ou recuperáveis. Isso aqui é muito excelente para vocês, para nós, professores. Quando nós escrevemos um texto, nós podemos deixá-lo ali aberto para que outras pessoas possam colaborar naquele texto, colocando informações adicionais, retirando algum elemento, acrescentando outros elementos. Então, é uma interação bem importante dentro dessa parte escrita, que pode ser editado a qualquer hora. Currículo web. Essa é uma variação do currículo impresso, sendo uma plataforma digital, conta com
com ferramentas que tornam possível a inclusão de documentos suplementares, fotos e até mesmo arquivo de voz e de vídeo. Imaginem vocês que com toda essa nossa tecnologia, com toda a internet disponível ao nosso favor e com todas as redes sociais, certamente nós não vamos mais sair de porta em porta entregando currículo como se fazia antigamente. Colocar dentro daquele envelope pardo, vocês nem sabem o que é isso, turma. Pegar o currículozinho impresso ali, colocar dentro do envelope pardo e sair de loja em loja, de empresa em empresa, de instituição em instituição, tentando encontrar um emprego, né? Na verdade, isso foi substituído pelo currículo web. E esse currículo, na verdade, ele está mais dentro das redes sociais, né, nos links, na apresentação de vocês, no perfil, no próprio LinkedIn, que é um perfil voltado, as redes sociais voltado para esse público que busca esse aperfeiçoamento, mais voltado para a questão profissional. Então, é uma forma muito rápida da gente mostrar as nossas competências, as nossas habilidades e deixar ali encaminhado para que a gente possa ir conhecendo novos caminhos e até, quem sabe, conseguir uma vaga, né, naquele setor, naquele departamento que você espera. Então, vamos agora para os hipertextos. Hipertextos. Entender o conceito de hipertexto é fundamental para a prova do Enem. O hipertexto é, em sua definição, uma forma de escrita e leitura não linear, com blocos de informações ligados a palavras, partes de um texto ou, por exemplo, imagens. Os textos, ao longo da história da humanidade, apresentam-se, em sua maioria, como narrativas retóricas e lineares. Ou seja, a narrativa segue uma temporalidade linear, com acontecimentos subsequentes. Mas nem sempre foi assim. E hoje em dia também não é mais só assim. Quando a gente fala de texto, a gente traz toda aquela ideia linear. Início, meio e fim. Tudo estruturado. Mas quando a gente fala de hipertexto, a gente já não tem mais essa ideia. Isso aí já dá aquela misturada, já dá aquela conectada. Basta vocês imaginar que nós não fazemos apenas uma única coisa. Nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou aqui trabalhando no computador, eu estou de olho no celular, eu estou de olho no que acontece no meu e-mail, eu estou de olho no que acontece na televisão. Estamos hiperconectados, na verdade. Antes de ter a forma que conhecemos atualmente, o livro já foi de tábuas de argila, de rolos de papiro, de folhas de papel costuradas. Nos últimos tempos ganhou um formato digital e abandonou as páginas de papel. No mundo contemporâneo, com excesso de informação, a narrativa ganha uma estrutura hipertextual, com forma de organização em rede, facilitando a interatividade entre textos necessária para a busca de informação com mais rapidez. Então, a nossa leitura agora é uma leitura muito rápida, muito dinâmica, muito eficiente. Você abre aquela página da internet de notícias e rapidamente você faz aquela leitura rápida, aquela leitura dinâmica, não necessariamente aprofundando em cada tema, mas indo ali naquele que mais chama a sua atenção. O termo hipertexto foi criado por Theodore Nelson, na década de 1960, para denominar a forma de escrita e de leitura não linear na informática. O hipertexto se assemelha à forma como o cérebro humano processa o conhecimento, fazendo relações, acessando informações diversas, construindo ligações entre fatos, imagens, sons, enfim, produzindo uma teia de conhecimentos. No hipertexto, o leitor passa a ter uma participação mais ativa, pois ele pode seguir caminhos variados dentro do texto, selecionando pontos que o levam a outros textos ou outras mídias para complementar o sentido da sua leitura. O leitor torna-se assim um coautor do texto, pois constrói tramas paralelas de acordo com o seu interesse. Então, turma, esse aqui seria um texto normal e o outro seria o hipertexto. Observem que no texto normal nós temos a linearidade, né? Ele é linear, ele tem um início, um meio e o fim. Já o hipertexto, ele é bem variado, ele nos dá mais opções e pouco provável uma pessoa irá ler aquele segundo texto da mesma forma que o segundo ou que o terceiro. O que chamou a atenção para mim, talvez não chame a atenção de outra pessoa, né? E dentro desses hipertextos, nós temos a opção de clicar em links, de acessar vídeos, de acessar arquivos de áudio, fotos e vários outros. Então, vamos lá para a primeira questão sobre hipertextos, que diz assim: diferentemente do texto escrito,
que, em geral, compele os leitores a lerem numa onda linear, da esquerda para a direita, de cima para baixo na página impressa, hipertextos encorajam os leitores a moverem-se de um bloco de texto a outro, rapidamente, e não sequencialmente. Considerando que o hipertexto oferece uma multiplicidade de caminhos a seguir, podendo ainda o leitor incorporar seus caminhos e suas decisões como novos caminhos, inserindo informações novas, o leitor, navegador, passa a ter um papel mais ativo e uma oportunidade diferente de um leitor de texto impresso. Dificilmente dois leitores de hipertexto farão os mesmos caminhos e tomarão as mesmas decisões. Lembrando que essa aqui é uma questão do Enem. No que diz respeito à relação entre hipertexto e o conhecimento por ele produzido, o texto apresentado deixa claro que o hipertexto muda a noção tradicional de autoria. Ele deixou bem claro lá que ele muda essa questão de autoria, né? E vamos ver por quê que ele muda essa questão de autoria. Vocês estavam atentos ao texto? Letra A. É o leitor que constrói a versão final do texto. Letra B. O autor detém o controle absoluto do que escreve. Letra C. Aclara os limites entre o leitor e o autor. Letra D. Propicia um evento textual interativo em que apenas o autor é ativo. Ou letra E. Só o autor conhece o que eletronicamente se dispõe para o leitor. Estava bem claro no texto, né? Conseguiram identificar? Então, na verdade, é o leitor que constrói, porque é ele que vai escolhendo os caminhos que ele quer percorrer. Então, dificilmente dois leitores vão ler e vão seguir os mesmos caminhos dentro do hipertexto. O texto apresentado deixa claro que o hipertexto muda a noção tradicional de autoria, porque ele estimula os leitores a moverem-se de um texto para outro, interagindo assim com as informações disponíveis. Essa interação possibilita que o leitor seja também autor, pois é ele que constrói a versão final do texto, porque é o leitor que vai escolher quais os caminhos ele quer percorrer. Então, ele tem uma participação bastante ativa dentro do hipertexto. Muito interessante. Dê uma olhada em hipertexto, que sempre está no Enem, está sempre nesses seletivos. Fiquem muito atentos a esse conteúdo. Outra questão sobre hipertexto. Sobre as características do hipertexto, é incorreto afirmar. Letra A. O hipertexto é uma espécie de texto com maior formato por vários outros elementos textuais. Quando você acessa um conteúdo na internet e continua a navegação através de cliques em links e hiperlinks, cria uma rede de informação com acesso ilimitado e instantâneo. E aí, correto ou incorreto? Fiquem atentos aos conceitos. Letra B. Antes do hipertexto encontrar na internet seu meio de vida ideal, ele transitou e ainda transita nas notas de rodapé, nos dicionários e nos verbetes de enciclopédia, que também nos permite construir, ainda que de maneira mais rudimentar, uma interessante rede de informações. E aí, correto ou não? Lembra que quando a gente está lá no dicionário ou em reportagens tem aquela nota de rodapé para nos dar uma informação adicional? Letra C. O hipertexto é uma forma organizacional encontrada também no papel, embora seja cada vez mais comum relacioná-lo com os textos virtuais. É, sobretudo, um tipo de intertextualidade que está relacionado com a evolução dos modos de leitura e organização da escrita. Letra D. O hipertexto possibilitou uma nova relação com o texto, o que tornou o processo de leitura mais interativo e mais colaborativo. Os diferentes suportes tecnológicos, como notebook, tablet e celulares, são peças fundamentais para a disseminação da cultura e do conhecimento. E aí, certo ou errado? E vamos para a última opção. O hipertexto é um elemento muito importante para a constituição dos sentidos de um texto, pois colabora com a coerência textual ao reforçar a ideia de que a competência linguística não depende apenas do conhecimento do código, mas também do conhecimento das relações intertextuais. Então, vamos ver aqui, né? A alternativa incorreta era a alternativa E. Né? A alternativa em questão, temos a definição de outro conceito. Ele não é a definição do conceito de hipertexto, e sim de intertextualidade, certo? Então, muita atenção, hipertexto e intertextualidade são dois conceitos que vocês devem buscar. E para finalizar a nossa aula, o nosso português nas redes, eu trouxe
uma dica muito legal para vocês. Qual é a dica? O documentário O Dilema das Redes. Turma, se vocês olharem esse documentário, vocês vão ter uma outra visão do que realmente acontece nas redes sociais. É muito interessante e vale a pena vocês conferirem. Por quê? Porque ele traz a visão da forma dos fabricantes desses programas, desses apps e dessas redes sociais. Então, ele traz toda a maneira como funciona e vai mostrando para a gente o verdadeiro lado das redes sociais. Então, não percam a dica, Dilema nas Redes, fica aí para vocês apreciarem. Um abraço e até a próxima aula.